Olá pessoal, muito bom ter vocês por aqui. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Fé e Vida Cristã. Quero deixar registrado aqui de antemão que o assunto de hoje ele é consequência de uma questão que foi tratada em um dos grupos do WhatsApp qual eu faço parte. Então foi colocada essa questão lá e eu decidi também abordar ela aqui no canal com vocês, tá certo? Então, o assunto aqui em questão diz respeito aos primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis capítulo 4, mais especificamente, quando a Bíblia diz que Caim matou Abel, e depois que Caim mata Abel, já lá para o versículo 15, o Senhor ele disse que qualquer que matar Caim, 7 vezes 7 será castigado. E o Senhor pôs o sinal em Caim para que não tivesse qualquer, para que não ferisse qualquer que o achasse. Certo? Então, com base nessa questão, uma primeira pergunta que foi colocada: quem é que mataria Caim? Uma vez que só Adão e Eva só tinham Caim e Abel, então Caim mata Abel, então não teria restado ninguém. Então, quem é que mataria Caim? Bem, gente, a questão é que em Gênesis, no capítulo de número 5, né, já no versículo de número 7, a Bíblia diz que Adão ele gerou filhos e filhas, né? Ou só corrigindo aqui mais especificamente, capítulo 4, né? Capítulo 5 de Gênesis, versículo 4, só corrigindo, o texto diz que Adão, ele, depois que ele gerou Sete, ele gerou também filhos e filhas. Então a questão é que nós não sabemos exatamente quando foi que ele gerou seus filhos e filhas, se foi antes da queda ou depois da queda. Alguns afirmam algo sobre isso, mas a questão é que a Bíblia ela não diz exatamente, né, quando foi que ele gerou esses filhos e filhas. Pode ter sido antes, pode ter sido depois. Mas a questão é, quem que tentaria matar Caim? Os seus parentes, ou talvez os seus irmãos, uma vez que só tinham eles lá. E quando nós olhamos para um pouco mais adiante, né, já no tempo de Moisés, foi instituído em Israel as cidades fortificadas. Porque toda vez que alguém era morto, os familiares do morto procuravam o assassino para matá-lo também. Então, as cidades fortificadas foram feitas para isso. Quando alguém matasse o outro, esse alguém corria para a cidade fortificada para esperar o julgamento. Então, para evitar que o povo se matasse de qualquer jeito, foram feitas a cidade fortificada. Então, toda vez que alguém assassinava o outro, ele corria para aquela cidade e o motivo daquele assassinato seria julgado e então aquela pessoa seria punida. Então, com base nisso, quem tentaria matar Caim? Alguns de seus parentes ou talvez até os seus irmãos, uma vez que eles sabiam que ele tinha feito contra Abel, o seu irmão. Tá certo? Então, essa é uma possibilidade, né, de que um dos seus parentes ou dos seus irmãos tentariam matar Caim. Tá certo, gente? Então, essa é a primeira questão. Aí, um outro detalhe que surge a partir disso é que o texto diz que Caim ele deixa a sua terra, né? Deus dá um sinal para ele, então ele sai vagando e vai até para a terra de Nod, onde ele conhece sua esposa. Vamos tratar por parte. O sinal que foi colocado em Caim. Gente, outra coisa, nós não sabemos qual sinal foi esse. Né? Alguns tentam especular, dizem que foi um sinal na testa, nós não sabemos. Né? Outros dizem que esse sinal foi apenas a fama que Caim carregava com ele, de que tinha matado seu irmão. Mas a questão é que nós não sabemos exatamente qual é esse sinal. O que nós sabemos é que Deus deixou algo e que as pessoas sabiam que esse algo tinha sido deixado por Deus e as pessoas entendiam que ninguém poderia estar tirando a vida de Caim. Aí alguém pode questionar, mas e por que não matar Caim já que ele matou Abel? Gente, o que nós precisamos entender é que a morte nunca foi a vontade de Deus. Se Deus deixasse as coisas correrem desse jeito, ia ser uma carnificina geral, todo mundo se matando. Né? Então Deus encontrou meios para que a vida das pessoas fossem protegidas e até poupadas. Então, a outra questão que surge daí é: Caim conheceu a sua mulher na terra de Nod. Para as bandas do Oriente, está no versículo 16, né? E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Versículo 17: Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então, a questão é: Caim ele sai vagando, ele encontra uma terra que é chamada Terra de Nod,
E quando no versículo 17 diz que Caim conheceu a sua mulher, gente, esse conhecer aqui não é o conhecer de que eles se encontraram e se conheceram, não. Às vezes que a Bíblia usa a expressão se conhecer, ela está se referindo à relação sexual. Está falando da relação. Então, ou seja, Caim ele teve relação com a sua esposa na terra de Nod. Aí levanta uma outra questão. Então isso quer dizer que ele trouxe essa mulher dele, veio da casa, veio junto com ele dos seus parentes. E a resposta é sim. No caso, só existia Adão e seus filhos. E Deus tinha deixado a ordem que eles deveriam crescer e multiplicar. Tá certo? Eles deveriam crescer e multiplicar. Porém, naquele início só tinha Adão e os seus filhos. Como nós falamos no capítulo 5, versículo 4, Adão gerou filhos e filhas. Então, obviamente, eles se procriaram entre si. E isso levanta uma outra questão. Então, quer dizer que eles cometeram incesto? Bem, nós entendemos que não. Em primeiro lugar, gente, é preciso entender que uma vez que Deus tinha dado o mandamento de crescer e multiplicar, e só tinham eles, então somente eles poderiam fazer isso. Então teve que acontecer entre eles. Eles tiveram que procriar entre si. Esse é o primeiro detalhe. Uma segunda questão é que não. Nós entendemos que não havia exatamente ali o incesto, porque a lei ainda não tinha sido dada. O ser humano estava no processo de formação. As coisas ainda estavam se ajustando, né? Então, quando nós olhamos para hoje, né, que nós vemos o incesto como algo ruim, algo deplorável, a questão é que nós não podemos colocar isso para lá, sabe-se lá quantos anos antes de nós, né? A Bíblia não diz também quantos anos isso aconteceram, tá certo? Então, nós não podemos pegar a nossa ideia de hoje, de sociedade, e jogar para lá. Primeiro, porque isso é um anacronismo, né? Nós estamos no século XXI, lá isso aconteceu há tanto tempo, foi em um outro contexto. Segundo, nós temos o incesto como errado. Na época não tinha lei e não tinha nada que proibisse a questão da relação de pessoas entre si. Algo muito importante que Paulo diz em Romanos é que só existe o pecado por causa da lei. E é importante a gente entender isso. Ou seja, uma coisa só é errada porque tem uma lei dizendo que ela é errada. Se não tivesse essa lei, ninguém diria que essa coisa seria errada. Certo? Então, aí ainda assim tem outro problema. Bem, eles não foi incesto, mas eles tiveram relações entre si. E nós sabemos que hoje, quando as pessoas têm relações em parentes próximos, a tendência é que os filhos nasçam com algum tipo de anomalia no seu corpo físico ou no seu organismo. Então quer dizer que os filhos de Adão nasceram assim? Ou os seus descendentes, né, que tiveram relações entre si? Bem, gente, nós entendemos também que não. Outra questão que é preciso entender. Mais uma vez, a humanidade estava sendo formada, tá certo? E nós sabemos que a questão da degeneração da raça humana, que seja do corpo humano, o surgimento das doenças, né, a violência, enfim, a degradação da raça humana, ela se deu de forma gradativa, ou seja, ela foi aumentando com o passar do tempo, tá certo? Então, nós entendemos que nos dias dos filhos de Adão, no caso, a relação e as famílias que eram criadas ou que vinham dos seus irmãos ou parentes próximos, eles não carregavam anomalias consigo porque a degeneração do pecado humano, da genética humana, não tinha chegado no nível que chegou hoje. Ainda estava no começo. Então eles teriam sim pessoas saudáveis devido ao efeito do pecado não ter se tornado tão evidente, tão claro quanto está em nossos dias. Tá certo? Então, gente, isto são respostas bíblicas e teológicas, né? Uma vez que nós estamos tratando da Bíblia, então nós vamos responder de acordo com a Bíblia e com a teologia, porque é a teologia quem estuda a Bíblia. Tá certo? Então, nós vamos parar por aqui, até para que o vídeo não fique muito longo, mas eu queria compartilhar isto com vocês, né? E o vídeo termina por aqui. Vamos estar continuando na nossa série. Este é mais um vídeo da série em defesa da Bíblia, tá certo? E aguardo vocês até o próximo vídeo. E não se esqueça, se gostar do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, né? Clique no sininho para receber notificações, compartilhe com seus amigos, comenta aí embaixo, curta o nosso vídeo também, porque o YouTube vai entender que você está interessado no assunto e vai estar indicando para mais pessoas. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado em alguma coisa e até o próximo vídeo.